Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shila Prabhupada aqui, Jai. Bom dia, Iscon Rio já conectando com vocês. Pelo Facebook, pelo Instagram. Sou Mahaprabhu Kripadasa. Hoje estou aí escalado para fazer a leitura do Srimad Bhagavatam. Você que acompanha sabe, a gente está no terceiro canto, primeira parte, capítulo 2, intitulado Lembranças do Senhor Krishna. E hoje eu vou ler o verso número 26. Tudo aqui no esquema. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, deve-se oferecer reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. Narayana Rishi, o ser humano supremo. A Saraswati, a mãe Saraswati, deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. Então vamos lá. Verso 26, repetindo, né? Terceiro canto, a primeira parte do terceiro canto. Capítulo 2, intitulado Lembrança do Senhor Krishna, verso número 26. Tato Nanda Vrajan Ita Pitra Kamsad Vibhyata Ekadasya Samastatra Gudharchit Sabalovasa. Sinônimos, né? Tradução palavra por palavra. Tataha, depois disso, Nanda Vrajan, pastos de Nanda Maharaja. Itaha, sendo trazido, Pitra, por seu pai, Kamsat, a cansa, Vibi, Biata, temendo a Ekadasha, 11, Samaha, anos, Tatra, ali, Guda Artihi, fogo coberto, Sabalaha, com Baladeva, Avassat, residiu. Tradução, Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Depois disso, seu pai, temendo a Kamsa, trouxe-o aos pastos de Maharaja Ananda e ali viveu por 11 anos. Como uma chama coberta, com Baladeva, seu irmão mais velho. Significado de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Não havia necessidade de o Senhor ser enviado para a casa de Nanda Maharaja por temor à determinação de Kamsa de matá-lo logo que ele aparecesse. Kamsa ouviu, né, uma predição de que um filho de sua irmã iria matá-lo. Então ele aprisionou seu cunhado e sua irmã para poder ter controle sobre o nascimento do filho deles e, consequentemente, evitar que o seu sobrinho viesse a matá-lo. Então, a ocupação dos Asuras é tentar matar a suprema personalidade de Deus ou provar de qualquer maneira que Deus não existe ou que Krishna é um ser humano comum e não Deus. O Senhor Krishna não é afetado por esta determinação de homens de classe de Kamsa, mas a fim de representar o papel de um filho, ele concordou em ser levado por seu pai aos pastos de Nanda Maharaja, porque Vasudeva estava com medo de Kamsa.
Vasudeva é o pai, digamos assim, biológico de Krishna. Claro, o nascimento de Krishna não é um nascimento mundano, mas Krishna aparece, logicamente, nesse mundo, né? Tanto que a gente usa essa denominação, né? O aparecimento de Krishna. E Krishna não nasce pelas vias comuns. Mas ele apareceu do ventre de Devaki, esposa de Vasudeva. Porém, pelo fato de que Kamsa estava determinado a matar todos os seus sobrinhos, né, que iriam nascer, então Vasudeva levou o menino Krishna para ser cuidado, né, ser criado por Nanda Maharaja e Yashoda Mataji. Então, ele concordou em ser levado por seu pai aos pastos de Nanda Maharaja, porque Vasudeva estava com medo de Kamsa. Nanda Maharaja merecia recebê-lo como seu filho, e Yashoda Mai também estava destinada a desfrutar dos passatempos infantis do Senhor. Isso é tudo lila de Krishna, né? Tudo passatempo de Krishna. E por isso, para satisfazer o desejo de todos, ele foi levado de Mathura para Vrindavana, logo após seu aparecimento na prisão de Kamsa. Ele viveu ali por 11 anos e completou todos os seus fascinantes passatempos de infância, meninice e adolescência com seu irmão mais velho, o Sr. Baladeva ou Balarama. A sua primeira expansão, Balarama é a primeira expansão de Krishna. A gente sabe, né? Krishna é a fonte energética de tudo, é a verdade absoluta, né? De onde tudo provém, aonde tudo permanece, para onde tudo retorna. Tudo está sob o controle completo de Krishna. E Krishna, ele é não nascido, ele é absolutamente autossuficiente e independente. Mas pelo fato de que ele não quer ficar ali na sua... ele quer intercambiar relações amorosas, né? Krishna, como diz, né? Deus é amor. E o amor, ele se notabiliza o quê? Por atitude amorosa. Ação, atitude, acolhimento, auxílio, troca. Então Krishna, ele vai se expandindo para poder então intercambiar essas relações amorosas com as suas expansões, com suas partes integrantes e assim por diante. Mas enfim, eu falei isso por causa de Balarama, né, Baladeva, que é a primeira expansão de Krishna. O pensamento de Vasudeva de proteger Krishna da ira de Kamsa faz parte de uma relação transcendental. O Senhor desfruta mais quando alguém o toma como seu filho subordinado, que precisa da proteção de um pai, do que quando alguém o aceita como o Senhor Supremo. Esse é um ponto filosófico bem importante, né? Krishna desfruta disso, né? De estar sendo... Imagina, Krishna é absolutamente autossuficiente, independente, mas ele é conquistado pelo amor do seu devoto. Então ele gosta de se colocar nessa condição, né, de dependente de alguém que está servindo amorosamente. Então Krishna prefere essa atitude amorosa de quem quer protegê-lo, de quem quer dar-lhe abrigo, de quem quer cuidar dele, do que daquele que o adora num humor reverencial. Oh, Deus! Krishna é incrível, né, gente? Ele é o pai de todos e ele protege a todos. Mas quando o seu devoto toma por certo que o Senhor deve ser protegido pelo carinho do devoto, isto é motivo de alegria transcendental para o Senhor. Assim, quando Vasudeva, por temor a Kamsa, levou-o para Vrindavana, o Senhor desfrutou disto. Afora isso, ele não tinha nenhum medo de Kamsa, nem de ninguém. É porque Krishna nasceu em Mathura. Então, aí ele é levado por Vasudeva, seu pai,
para Vrindavana, aonde deixou ele aos cuidados então de Nanda Maharaja. Então, repetindo, ele não tinha nenhum medo de Kamsa nem de ninguém. Última linha aqui, vou ler a última. Assim, quando Vasudeva, por temor a Kamsa, levou-o para Vrindavana, o Senhor desfrutou disto. Afora isso, ele, Krishna, não tinha nenhum medo de Kamsa nem de ninguém. Ou seja, Krishna aceitou, desfrutou desses cuidados que Vasudeva estava tendo com ele. Exatamente, repito, né, por essa questão da proteção, do acolhimento, do abrigo que Vasudeva, da atitude amorosa que Vasudeva demonstrava em relação ao menino Krishna. Shila Prabhupada Ki Jai. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Miritanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura ignorância, e o meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Shirupa Sisanatana Bhatta Raghunatha Siddhiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhuski Jai Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor, que estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, e que são assim como as árvores dos desejos, porque são capazes de satisfazer os desejos de todo mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então vamos lá, bem-vindo você conectado conosco aqui da ISKCON Rio de Janeiro. Temos aqui Marcos Hanuman, a Isvari, Haridarshana. Temos aqui no Instagram também uma turma acompanhando. Meu querido amigo Ademas, a Gabriela, Coriolano, a Camila, Leonardo, Mauro Turma, Dana Mohana, Wellington, Fernanda Marques, Urbano Luiz Araújo, Dasmar, Carol Vilhena, tá, uma turma aí bacana, Carla Geraldo, C. Pereira 30, de Melo Wesley, Bedam Admishra 2710. Turma aí com Rose Pereira. Legal, bacana vocês estarem aí conectados. Queria fazer só lembrar vocês de que nós fundamos um canal no YouTube, que é ISKCON Rio Bhakti Center. Qual é a ideia? A ideia é que em breve essas transmissões sejam feitas lá. A base vai ser o YouTube, tá? No YouTube. Mas eu penso que nós manteremos, de qualquer forma, essa via de conexão, porém a base no YouTube. E a gente pede a todos vocês que, por favor, pedimos encarecidamente, que vocês se conectem lá no YouTube, nesse ISKCON Rio Bhakti Center. ISKCON é I-S-K-C-O-N. Rio Bhakti, B-H-A-K-T-I. ISKCON Rio Bhakti Center. Vai lá, se inscreva no canal. Essa história que a gente está cansado de ver no YouTube, né? Aí o pessoal se inscreve lá no canal, dê o like, ativa o sininho. Mas enfim, por que isso? Para que a gente possa ter um número suficiente de pessoas para permitir. O canal já foi fundado lá, tal, mas não pode ainda transmitir porque depende do número prescrito de integrantes, tá? Então, por isso a gente pede
a vocês que, por favor, se inscrevam no ISKCON Rio Baptist Center, canal do YouTube, para que futuramente as nossas transmissões tenham como base o YouTube. Tá? Então, eu li aqui o verso 26 do capítulo 2, intitulado Lembrança do Senhor Krishna, do terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Vou repetir aqui o verso, que é o Tatoranda Vrajam Ita Pitra Kamsad Vibhyata Ekadasha Samastatra Gudarchi Sabalovasat. Depois disso, seu pai, temendo a Kamsa, trouxe-o aos pastos de Maharaja Ananda, e ali ele, Krishna, viveu por 11 anos, como uma chama coberta, com Baladeva, seu irmão mais velho. Esse verso aqui, ele remete a Lila, né? A Lila do aparecimento de Krishna, 5.000 anos, pouco mais de 5.000 anos atrás. Então Kamsa era um demônio muito poderoso, era um rei demoníaco. E ele ouviu, né, uma predição de que o seu sobrinho que iria nascer, de sua irmã Devaki e de seu cunhado Vasudeva, iria matá-lo. Então Kamsa, o que ele fez? Astuto, né? Julgando-se assim muito esperto, prendeu Devaki e Vasudeva, e de modo a poder ter controle sobre os nascimentos dos filhos deles e matá-los assim que nascessem, né? Para, dessa forma, ele impedir que aquela predição, aquilo acontecesse. Mas isso já estava prescrito. Isso faz parte da lila de Krishna. E, portanto, não tinha o que Kamsa fazer. Essa é que é a realidade. Mas ele tentou, né? Estava tentando evitar de ser morto. Então, é interessante que Prabhupada ele faz logo uma conexão dessa, obviamente, né, dessa situação com a expectativa dos asuras, né? Asura significa seres demoníacos, tá? Obviamente, dentro do conceito védico, esse termo demônio, ele tem uma conotação um pouco diferente daquela que nós, assim, compreendemos no Ocidente. Demônio é qualquer pessoa, qualquer ser que despreza a suprema personalidade de Deus, que vive de costas para Deus, né, virado de costas para Deus, sem aceitar assim o Ishvara, o controlador supremo que Deus é, como fonte de tudo, e que quer viver às custas de Deus, porque tudo provém de Deus, mas sem cultivar, né, essa compreensão e essa aceitação de que existe um Deus supremo, tá? E quer se assenhorear, né, quer ter domínio, poder sobre a propriedade que é de Deus, porque tudo é propriedade de Deus. Então, em última análise, o demônio, dentro do conceito védico, é aquele materialista, assim, convicto, que rejeita a tese do criacionismo, que alimenta que a vida provém da matéria, mas Prabhupada, ele, de forma assim muito brilhante,
Tem um livro de Prabhupada que é A Vida Vem da Vida. E o que é a vida? A vida é centelha espiritual, né? A vida vem como, por exemplo, muitas pessoas falam assim, porque a minha alma, como se fôssemos um corpo que temos uma alma. Quando, na verdade, ao contrário, nós somos uma alma espiritual que está habitando um corpo material. Porque a vida vem da vida. Né? O que é real é o que é espiritual. Mas, enfim, então os materialistas convictos, eles rejeitam a tese do criacionismo, que tudo, na verdade, que a vida vem da vida. E o que é a vida? É Krishna como fonte de tudo. Aí tem que se falar, logicamente, daquele verso do Brahma Samhita, né? Isvara Parama Krishna Satitananda Vigraha Anadira Dir Govinda Sarva Karana Karanam. Senhor Brahma, capítulo 5, verso 1, salvo engano, do Brahma Samhita, orações do Senhor Brahma, que ele invoca, né, que ele faz essa oblação, né, Krishna, o Isvara Parama, controlador supremo, dotado de um corpo eterno, Sat, Chit, pleno de consciência, de conhecimento, Chit, e bem-aventurado, eternamente feliz, Ananda. Anadira Dir Govinda, ele é Govinda, que não tem começo. Anadir, Adir, e é o começo de tudo. Sarva Karana Karanam, e é a causa de todas as causas. Então essa é a realidade. A fonte da vida é esse Ishvara Supremo, que é Krishna, a suprema personalidade de Deus. Existem muitos deuses? Tá, existem, né? Você pode categorizar diferentes seres que, na verdade, estão numa condição de controle de alguma coisa, porém a serviço de Krishna, que é fonte de geração de tudo que existe. Por isso esse termo, né, Prabhupada cunhou, né, essa expressão, né, a suprema personalidade de Deus. Tanto no sentido de que é supremo, ou seja, que é superior a todos, como personalidade, que dá exatamente essa conotação de pessoa, um ser individual. Tá? Então, voltando à história, né, Kamsa, ele era um demônio muito poderoso e na sua vida anterior ele já tinha sido um demônio também chamado Kalanemi. E tem essa referência, obviamente, no Srimad Bhagavatam. Lá a partir do 10º canto vem o quê? Esses passatempos de Krishna. Tá? O advento do Senhor Krishna é descrito e tal. E exatamente no 10º canto, tem essa referência lá no primeiro capítulo do 10º canto, Advento do Senhor Krishna, no verso 68, na tradução, vou direto para a tradução, né? A tradução é a seguinte, de Prabhupada: em seu nascimento anterior, Kamsa fora um grande demônio chamado Kalanemi, que foi morto por Vishnu. E aí, ao receber esta informação de Narada, Kamsa passou a invejar todas as pessoas ligadas à dinastia Yadu, que é a dinastia de onde Krishna surgiu, né? Narada Muni informou isso para Kamsa. Aí eu vou ler aqui o significado de Srila Prabhupada, é um significado pequeno, e eu acho que é pertinente para todo esse contexto aqui do verso que eu li, tá? Então, Prabhupada fala, as pessoas que são demônios, materialistas, convictos,
E detalhe, tá? Esses materialistas convictos, às vezes podem viver de uma forma até digna, entre aspas, tá? No sentido de que não são de baixo, pessoas com mentalidade muito degradada, tá? Embora sejam materialistas, mas vivem no mundo de uma forma mais digna, tá? Embora estejam querendo roubar aquilo que é de Deus, beleza, mas, digamos assim, trabalham, exercem, cumprem até com algum dharma, tá? Porém, o fato é que quanto mais se aprofunda, porque o materialista convicto, ele pode desenvolver uma mentalidade de querer desenvolver poder, desfrute sensorial, e isso conduzi-lo, né, através dos modos da natureza material, a uma conduta demoníaca, mas dentro do conceito ocidental, demônio de pessoas que praticam aquelas atrocidades que a gente vê por aí nesse mundo afora, né, gente? Pessoas que cometem atos assim completamente abomináveis. Então, tem um demônio light, materialista convicto, mas tem um demônio deep, né, que é aquele demônio que aprofundado, né, com uma mentalidade muito degradada e aí que se torna uma pessoa realmente peçonhenta, digamos assim. Né? Mas então, voltando ao ponto, como se afirma no Bhagavad Gita, os asuras, devido à sua inimizade à suprema personalidade de Deus, vida após vida nascem em famílias asuras e, portanto, deslizam rumo às mais escuras regiões infernais. Foi bem Prabhupada que menciona exatamente isso, essa questão, né, de que através de uma conduta, num primeiro momento, materialista, ainda que seja light, mas em virtude da influência dos modos da natureza material, porque quem deseja desfrute vai estar sendo motivado pelo modo da paixão. E o modo da paixão vai te arrastar para o modo da ignorância. E aí, amigo, modo da ignorância perdeu a rédea da sua vida. São os modos da natureza material conduzindo a sua vida. Como tem uma ilustração no Bhagavad Gita, onde tem aqueles fantoches, são fantoches, não é isso? Que são manipulados por cordas, né? Então tem os controladores dos modos da natureza material, que estão ali conduzindo, em última análise, a vida dos seres, as almas condicionadas, influenciadas por Sattva-guna, Rajaguna e Tamaguna. Tamaguna, modo da ignorância, Rajaguna, modo da paixão, Sattva-guna, modo da bondade. Mas todo mundo sendo controlado pelos três modos da natureza material. Então, uma vez que se enveredou tendo como objetivo de vida incrementar, né, prazer sensorial, obter poder, obter riqueza material, se a pessoa tem isso como foco, o modo da paixão vai estar ali predominante. E modo da paixão, como você não apaga uma fogueira jogando gasolina, combustível, cada vez se acentua mais esse desejo de gratificação dos sentidos, de obtenção de poder, de obter riqueza. E aí o modo da paixão ele vai tomando proporções que vai jogando a pessoa para o modo da ignorância. Então, Haridasha, o que eu falei sobre muitos deuses, né? Haridasha já fez aqui uma pergunta: os Hare Krishna são politeístas? De jeito nenhum, né, Hari? Obrigado, tá? É importante fazer levantar essa bola para não ficar nenhum mal entendido, tá? Então, vamos lá, voltando aqui a coisa. Então, bem,
Dito isto, né, já entendemos o que é um Asura. Já entendemos que Kamsa era um Asura, um rei demoníaco. Kamsa queria matar Krishna. E Krishna, ele estava com medo de Kamsa. Imaginem, Krishna é a própria suprema personalidade de Deus. É a fonte de tudo. Krishna não tem oponentes. Ninguém consegue ludibriar Krishna, consegue vencer Krishna. Por exemplo, Krishna ele tem o nome de Keshava. Nos passatempos de Krishna, quando ele esteve aqui nesse plano de existência material, eu já me reportei aqui ao 10º canto do Srimad Bhagavatam, Krishna teve muitas batalhas com demônios, seres demoníacos, assim como com Kamsa. Então, ele tem, por exemplo, e ele sempre foi o vencedor, obviamente, né, claro. Isso, Krishna gosta desse teatro transcendental, sabe? Krishna gosta de protagonizar essas cenas que, na verdade, elas apresentam aspectos, assim, lúdicos até. Uma forma de entretenimento e através da qual Krishna revela seu poder, conhecimento acerca dele e de uma forma atrativa. Krishna, assim, ele é um artista supremo. Tá? Então, Krishna desfruta desses passatempos. E sim, então ele realizou teve vários embates com demônios. E sempre venceu todos, obviamente. Um deles foi Keshi. Por isso, Krishna tem o nome de Keshava, aquele que matou o demônio Keshi. Keshava também, salvo engano, significa aquele que tem cabelos negros ondulados, longos cabelos negros e ondulados. Mas também, Krishna, por exemplo, Madana Mohana Murari. Murari é aquele que rouba o coração de Madana Mohana, que é o Cupido personificado. O Cupido, que é o semideus incumbido de cativar o coração das pessoas, de criar, né, um estreitamento de laço de amor, de atração. Ele é vencido por Krishna. Krishna conquista o coração do Cupido. Então, ou seja, Krishna não tem oponente. Se para ele, como o Prabhupada menciona no significado, ele aceita ser levado, sair do abrigo dos seus pais, entre aspas, biológicos, para ser cuidado por Yashoda Mai e Nanda Maharaja. Mas ele aceita isso por amor, porque Vasudeva, seu pai, temendo que Krishna fosse morto, seu filho fosse morto, ele fala, não, eu vou proteger meu filho e vou deixar ele. E aí o que acontece? Acontece toda uma cena mística, quando os guardas da prisão eles entram em sono profundo, os portões da prisão se abrem. Então se desenrola toda uma situação para que Vasudeva consiga, tudo por arranjo de Krishna, obviamente, dentro dessa lila, né, desse passatempo transcendental de Krishna. Então Vasudeva consegue levar Krishna até Yashoda Mai, que tinha dado luz a uma menina. Mas Yashoda, ela teve um trabalho de parto tão complicado, tão difícil, que ela não conseguiu se dar conta se ela tinha gerado um menino e uma menina. E aí, logo após o nascimento da sua filha, chegou Vasudeva e Vasudeva fez a troca dos bebês. Entendeu? E deixou Krishna aos cuidados de Nanda Maharaja e Yashoda Mai. Então, claro, é tudo passatempo de Krishna, é todo são marionetes, né? Fantoches são aqueles bonequinhos que a gente manipula na mão. Obrigado. E marionete são os controlados por cordas. Isso. Obrigado, Sundarang. Então, Hari, eu vou chegar aí na sua questão, tá? Deixa eu só desenrolar aqui essa linha de raciocínio.
Então, ou seja, Krishna não temia Kamsa de maneira nenhuma, porque Krishna não tem oponente nenhum, mas Krishna se curva, ele é conquistado pelo amor do seu devoto. E assim, então ele aceita aquela situação toda, e claro, porque por trás de tudo aquilo é a satisfação de Nanda Maharaj e Yashoda Mai, que já estava previsto que eles seriam os pais adotivos de Krishna, que tudo iria se desenrolar dessa maneira, tá? E aí Prabhupada menciona essa questão, né, de que Krishna, como que ele menciona? Ele fala que o Senhor desfruta mais quando alguém o toma como seu filho subordinado, que precisa da proteção de um pai, do que quando alguém o aceita como o Senhor Supremo. Eu já falei sobre isso, mas vou fazer mais uma, vou pontuar, porque eu lembro que o meu filho Eduardo, quando ele tinha assim cerca de 4, 5 anos de idade, ele tinha assim um cuidado com o avô dele, meu pai, que era algo assim bem curioso. Ele pequenininho, a gente saía para passear, alguma coisa assim, aí ele ia lá e demonstrava assim um cuidado com o avô, pegava a mão do avô, como se ele estivesse ajudando o avô para protegê-lo, né? E aquilo, e de fato, mesmo nós aqui, seres, né, réis mortais, esse tipo de atitude por parte de uma criança, imagina, era uma criança de 4, 5 anos protegendo um adulto, mas era uma demonstração de amor, de cuidado, muito cativante. E isso se aplica exatamente, eu estou fazendo essa correlação com como Krishna, na condição, obviamente inversamente, né? Krishna, a suprema personalidade de Deus, na condição de uma criança, sendo protegido pelo seu devoto, que está ali na condição do seu pai. Então isso faz com que Krishna fique muito, assim, desfrute de se colocar numa condição de dependente do seu devoto, que está na função do seu pai. Isso dá muito mais prazer a Krishna do que aquele que o reverencia como sendo a suprema personalidade de Deus. Não à toa, em Goloka Vrindavana, que é o planeta mais elevado do plano espiritual, Krishna habita esse mundo desvinculado da realidade dele como sendo a suprema personalidade de Deus. E ele age ali nesse mundo, uma plataforma emoldurada por Yoga Maya, que é uma energia suprema de Krishna, que inebria positivamente todos os seres que vivem ali juntamente com Krishna, não permitindo que eles tenham essa... Na verdade, esses seres, eles têm essa dádiva, porque eles enxergam Krishna como aquele vaqueirinho, um menino belíssimo, o todo atrativo, e agem amorosamente perante Krishna, desvinculados da concepção de que se trata da suprema personalidade de Deus. Então esse é Krishna em Goloka Vrindavana, desvinculado do conceito de Deus, de adoração. Não existe adoração. A adoração vai ocorrer aonde? Nos Vaikunthas, planetas Vaikunthas, que são também planetas espirituais, presididos por expansões de Krishna, conhecidas como Narayana. E ali sim existe uma relação reverencial, onde Narayana está nessa condição da suprema personalidade de Deus e, portanto, ali os relacionamentos têm esse humor, tá? Reverencial. Mas esse tipo de realidade transcendental, ela só é acessível aos devotos. Tá?
por exemplo, Krishna teve aqui há 5.000 anos atrás, 5.000 anos e pouco. Claro, ele teve depois como Chaitanya Mahaprabhu, mas como a gente está tratando aqui do advento do Senhor Krishna, né, dessa história aqui do verso que eu li, então, remetendo a esse aparecimento de Krishna, como Krishna mesmo, ele apareceu, mas ele não era. Somente os devotos percebiam que se tratava da Suprema Personalidade de Deus. Aí alguém pode falar, mas como assim? Se é Deus, como é que ele não está ali demonstrando todo o seu poder, as suas opulências? Porque Krishna não está interessado nisso. Porque Krishna só vai ser conquistado pelo amor do seu devoto. Então, não à toa... Então, sim, só para complementar. Então, nessa época, Krishna estava no mundo e muitas pessoas o viam, o invejavam. Asuras, assim como Kamsa. Eles não conseguiam ser atraídos por Krishna. Por quê? Porque eles estavam imersos em outros objetivos, desconectados de uma consciência, né, que os conectasse com os valores divinos de Deus. E aí se rivalizavam com Krishna, não tinham, embora Krishna tivesse realizado grandes feitos, mas eles falavam assim, ele é uma pessoa, caramba, como é que ele fez aquilo? Ele tem muitas capacidades, mas não conseguiam fazer esse link, essa conexão. Por quê? Porque não desenvolveram uma consciência devocional, uma consciência de um devoto. E quando a gente pega o Bhagavad Gita, a gente tem lá no Bhagavad Gita, no capítulo 7, o conhecimento acerca do absoluto, tem o verso 25, onde Krishna fala: Naham prakasha sarvasya yogamaya samavritaha mudoyam nabijanati lokoman ajan avyayam. Tradução: eu nunca me manifesto aos tolos e aos ininteligentes. Para eles eu estou coberto por minha potência interna e, portanto, eles não sabem que eu sou não nascido e infalível. Aí, é interessante ler um trecho aqui do significado de Srila Prabhupada. Pode-se argumentar que, uma vez que Krishna esteve presente nesta terra e era visível a todos, então por que ele não se manifesta agora? Mas, na verdade, ele não era manifesto para todos. Quando Krishna estava presente, havia só algumas pessoas que podiam compreendê-lo, como a Suprema Personalidade de Deus. Então, pronto. Esse é o ponto, né? Porque Krishna vai se revelar para o seu devoto. Verso 18:55 aqui também do Bhagavad Gita, Krishna fala: Bhaktyamanda Bijanati Yavan Chasmi Tatotaha Tato Man Tatato Gyatva Vishate Tadanantaram. Ele fala que eu me revelo, é unicamente através de Bhakti, do serviço devocional, que eu me revelo como eu sou. Tatotaha, né? Em verdade, Krishna fala. É unicamente através do serviço devocional que alguém pode compreender-me como sou, como a Suprema Personalidade de Deus. E quando, mediante essa devoção, ele se absorve em plena consciência de mim, ele pode entrar no reino de Deus. Daí a importância, né, gente, dessa leitura diária do Srimad Bhagavatam, que vai revelando diferentes aspectos da Suprema Personalidade de Deus. E vai permitindo exatamente que a gente vá... Por isso é a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. É uma sociedade que permite o desenvolvimento da consciência de Krishna. E esse desenvolvimento ele é gradual.
Então, claro, ele precisa de alguns elementos. Um deles é constante contato com a literatura que revela Krishna, seus associados, como Srimad Bhagavatam, por exemplo, como Chaitanya Charitamrita. Por isso a importância da leitura regular da Bhagavad Gita, que é um livro mais básico. Porque isso vai o quê? Isso vai incutindo, isso vai removendo as impurezas e vai nutrindo a nossa inteligência e cada vez mais conectando a nossa consciência com a consciência de Krishna, com essa compreensão. E Krishna fala também no Bhagavad Gita, Janma karma chame divyam evanjoveti tatataha tato man tatato gyatva vishate tadanantaram. Ele explica que aquele que conhece a natureza transcendental, Janma, karma, do meu nascimento e das minhas atividades, a pessoa não volta a nascer nesse mundo, senão que alcança a morada suprema. Então, olha a importância desse estudo regular diário, gente. Porque ele vai nutrindo inteligência. Consequentemente, com uma inteligência nutrida, a gente vai subjugando a nossa mente e transformando a nossa mente, que é tão nossa inimiga, nós vai fazendo ela ser nossa amiga em prol do quê? Desse viés espiritual, desse cultivo da espiritualidade, que é muito prazeroso. Né? Mas, enfim, tem uma outra referência que eu vou fazer para vocês também do Bhagavad, mas antes disso, tem um detalhe importante, que esse passatempo de Krishna, né, no aparecimento de Krishna, o que aconteceu? Vasudeva e Devaki foram tendo seus filhos e todos eles sendo mortos por Kamsa. E seria o 8º filho deles que iria matar Kamsa. Mas Kamsa o que fez? Não, vou matar geral, não vou dar brecha para até o 8º não. E foi matando os filhos. E aí, o que acontece? Alguém pode falar, poxa, mas morreu tanta criança, né? Que coisa horrível. Mas tudo por trás de todo desse teatro transcendental de Krishna, tudo tem uma explicação. Inclusive, toda maldição, na verdade, em última análise, revela uma bênção. Tá? Então, explica-se no próprio Srimad Bhagavatam que Kamsa, ele tinha sido já um demônio, né? Eu até mencionei isso anteriormente. Kalanemi. Tá? E, na verdade, essas crianças, filhos de Vasudeva e Devaki, eles já tinham nascido como filhos de um grande sábio chamado Mariti. Filhos de Mariti com sua esposa Urna. Eram todos semideuses, tá? Mas que cometeram uma ofensa ao senhor Brahma. E daí eles foram, então, amaldiçoados a nascerem como filhos de demônios. E eles nasceram, no primeiro momento, como filhos de Hiranyakashipu. Porém, e como filhos de Hiranyakashipu, eles foram amaldiçoados pelo próprio pai, Hiranyakashipu, de que eles seriam mortos pelo pai deles, futuramente. Olha como se diz, o entrelaçamento das coisas. E aí, antes que eles fossem para o ventre de Devaki, eles tiveram um nascimento como filhos de Kalanemi. Aí depois eles foram, então, nasceram como filhos de Devaki, porém já tinham sido filhos de Kalanemi, que quem era? Kamsa, o próprio Kamsa.
Na vida anterior, Kamsa foi Kalaneme. Então estava se cumprindo ali todo uma série de desdobramentos e todos eles culminam com essa situação. Mas aí o que acontece? Depois eles foram todos revividos, tá? Tem esse ponto, tá? Isso está explicado, inclusive, aqui no Srimad Bhagavatam. Eu separei aqui para a gente também, no capítulo 10, no verso... no 10º canto, desculpem, capítulo 85. Então vai ter lá a citação desse episódio dos filhos de Devaki que foram mortos por Kamsa, tá? Acho importante também a gente ter essa conexão, porque senão fica tudo muito assim, né? Pô, mas e aquelas crianças todas foram mortas? Que coisa horrível! Krishna não os protegeu. Como assim? Então fala-se assim, que o Senhor Supremo disse, durante a era do primeiro Manu, o sábio Mariti teve 6 filhos com sua esposa Urna. Eles eram todos sublimes semideuses, mas certa vez riram do Senhor Brahma. E aí cometeram uma ofensa ao Senhor Brahma. O Senhor Brahma estava atraído pela própria filha. E aí, por causa daquele ato impróprio, eles entraram imediatamente numa forma de vida demoníaca. E assim nasceram como filhos de Hiranyakashipu. A deusa Yogamaya então tirou-os de Hiranyakashipu e eles nasceram de novo do ventre de Devaki. Depois disso, ó rei, Kamsa assassinou-os. Devaki ainda se lamenta por eles, pensando neles como seus filhos. Estes mesmos filhos de Mariti agora vivem aqui contigo. Então tem toda essa correlação, né, gente? Aí continua, né? Desejamos levá-los deste lugar para dissipar a tristeza da mãe deles, de Devaki, né? Então, aliviados de sua maldição e livres de todo o sofrimento, eles regressarão ao seu lar no céu. Por minha graça, estas 6 pessoas, Ismara, Udgita, Parishvanga, Patanga, Kshudrabrit e Grini, retornarão à morada dos santos puros. Então é isso. Está explicado aí essa situação, né? Bom, agora deixa eu me reportar aos comentários de vocês. Tem bastante comentário aqui, o que é muito legal. Isso é sempre muito bom, para que a gente possa expandir. Então eu fiz uma citação da existência de deuses, né? Na verdade são semideuses todos que trabalham a serviço de Krishna. Todo ser que exerce algum tipo de poder dentro desse plano de existência material, ele na verdade, ele está empoderado pela suprema personalidade de Deus. Então, como Haridashana aqui, diante da minha fala anterior, pode ter ficado assim uma brecha de que somos politeístas? De maneira nenhuma. Os Vaishnavas são exatamente a vertente monoteísta. Não é nem exatamente isso, tá, gente? Mas é uma forma de explicar, porque todo mundo fala, o Hare Krishna é hinduísta. Não somos hinduístas, tá? Primeiro ponto. Mas como o hinduísmo também remete aos Vedas, só que o hinduísmo apregou o quê? A existência de muitos deuses, né? São milhares de deuses. Mas não, a gente entende, o Siddhanta Vaishnava entende que Krishna, Isvara Parama Krishna, ele é o controlador supremo, ele é a fonte de tudo. Tudo emana a partir dele, que é não nascido e que é a fonte de tudo. Então, Haridasha, obrigado por essa sua observação, para evitar qualquer tipo de má compreensão filosófica. Somos monoteístas, entendemos que existe um único Deus, tá? E esse Deus, tá, gente, também é outro ponto que eu gosto sempre de rebater. Ele tem muitos nomes,
como Alá, aquele que deve ser desvendado, como Buda, embora o budismo seja a não religião, né? Mas Buda é o iluminado, e Buda também foi uma manifestação de Krishna. Ele é Jeová, o Todo-Poderoso, ele é Krishna, o todo atrativo ou o mais fascinante. Então, ou seja, diferentes nomes adjetivam, né? Diferentes qualidades, diferentes potencialidades da mesma suprema personalidade de Deus. Está todo mundo adorando o mesmo Deus com diferentes nomes, porque diferentes culturas atribuem diferentes nomes à mesma pessoa suprema. Esse é o ponto. Então, sim, nós somos os Vaishnavas, né? Os Hare Krishnas. Nós somos... O Hare Krishna é um nome fantasia nosso, né, gente? Nós somos monoteístas. O Siddhanta dos Vaishnava é que Krishna é a suprema personalidade de Deus e todos os demais seres derivam dessa pessoa suprema. E o único Deus mesmo, né, é Krishna, beleza? Vamos lá aqui, hoje tem bastante comentário. O Haridarshana comentou, opa, peraí. Eu tô aqui no Facebook, vou chegar aí no Instagram já, tá bom, gente? Então começou aqui. Bom, vamos lá. Marcos Hahnemann, reverências. Glórias a Shila Prabhupada, ele mandou aqui. Reverências também, Marcos Hahnemann. Hare Krishna. A nossa querida Isvari, Hare Krishna, reverências a todos. E aí vem o Haridarshana, né? Shila Prabhupada Kijai, também mandou reverências. E aí ele falou reverências a Isvari Devidasi. E o Hari comentou, porque eu falei, né, da inscrição de todos no canal do YouTube, do ISKCON Bhakti Center. Então, eu já estou inscrito. Legal, Hari, eu também já me inscrevi. Inclusive, estou sempre dando like lá nas palestras que estão sendo alocadas ali naquele canal, porque é importante também dar likes, tá, gente? Para poder demonstrar aquela coisa do algoritmo, né? O algoritmo ali identificar que, opa, tem gente interessada nisso, e, portanto, isso expande, né, as nossas possibilidades de, em breve, estar fazendo transmissão ao vivo, beleza? Então, é ISKCON Bhakti Center, né, o nome do canal, tá, gente? Corrigindo, eu falei ISKCON Rio Bhakti Center, então parece que é ISKCON Bhakti Center, né? Isso eu não me recordo exatamente, mas o Hari está manifestando isso. Aí veio a pergunta do Hari. Os Hare Krishnas são politeístas? Eu já respondi. Obrigado, Hari, mais uma vez. E agora vem aqui, Jarasandha executava jáguias e dava caridade aos brahmanas. Era o líder dos asuras, Vipratiti. Tem histórias assim bem curiosas, né? Bem curiosas. E aí ele pergunta, existem demônios no modo da bondade? O Marcos Hahnemann já bota ali, para lá da Maharaja. Para lá da Maharaja nasceu numa família de demônios, né, como filho, né, de um demônio, Hiranyakashipu, e na verdade era um santo, né, um devoto santo. Ele só tinha o nascimento em família demoníaca, mas também tudo por conta de arranjos de Krishna, né, para poder Krishna se manifestar como Nrsimhadeva, proteger o seu devoto. Então, essa é essa realidade do absoluto, né? Ela é muito mística. A gente precisa esmiuçar, usar assim do aprofundamento do conhecimento para poder entender as coisas realmente, para que elas se revelem realmente como elas são. Né? O que está por trás, né? Yoga Maya ali, mudando todas essas atividades transcendentais que acontecem e que revelam, em última análise, Krishna, seus passatempos, suas atividades, suas qualidades, seus nomes, sua forma, tudo isso, né? Namarupa Guna Lila, né? Revela o nome, Rupa a forma, Guna, as qualidades,
Lila, os passatempos de Krishna. Tá? Aí o Fernando aqui também, ele mencionou, né, em uma colocação que ele fez em relação a existem demônios no modo da bondade. Tem um ditado popular que diz que boas intenções o inferno está lotado. Essa é uma questão curiosa, né? Eu mencionei aqui sobre pessoas que são demônios, tá? Por quê? Porque vivem nesse mundo dissociadas da compreensão acerca de que existe um Deus que é o provedor de tudo, que é o controlador, que nós mesmos... Não entende que tá, o cara é materialista, entendeu? Convicto. Acha que a matéria é fruto da matéria, uma combinação de elementos químicos e tudo mais, mas de repente ele pode ter uma vida, supostamente ali, que está influenciada pelo modo da bondade. O cara pode ser um vegetariano, entendeu? Ele pode ter bons hábitos, ele pode ser uma pessoa do bem, mas embora ele esteja ali sob a influência do modo da bondade, mas ele é um demônio, entendeu? Porque ele não conecta, tá, tudo com a fonte de tudo, a fonte de geração de tudo, que é Krishna. Tá? Então eu entendo que sim, né? Porque ele não, em última análise, ele está inebriado. Tá? Tem uma vida legal, sob o ponto de vista material, sob o ponto de vista ético, moral e tudo mais, mas... E aí? Entendeu? Ainda assim, ele está usurpando propriedade de Krishna quando ele se alimenta sem oferecer o alimento, quando ele supõe que é proprietário de alguma coisa. Ele manifesta, sim, uma mentalidade demoníaca, embora ali influenciado pelo modo da bondade. É assim que eu entendo. Mas é uma pergunta bem interessante. Aí vem aqui... Herodes, no Velho Testamento, assim como Kamsa, também assassinou muitos bebês. É muito interessante. Outro dia, até um amigo meu aqui, o Ademas Alves, que participa aqui pelo Instagram, foi num outro passatempo, uma outra situação, em que ele fez essa correlação também. Ele falou, pô, interessante, essa história é muito parecida com uma história bíblica. Então, existe, obviamente, os Vedas, eles são a fonte de todo conhecimento, a raiz de tudo. Krishna revela os Vedas, tá? E os Vedas revelam Krishna. Então, consequentemente, as religiões elas são fruto, em última análise, diferentes vertentes religiosas, elas são frutos dos Vedas, tá? Então, por isso a gente vai encontrar muitas histórias que são similares. Histórias bíblicas, enfim, em diferentes escrituras que tem lá como, em última análise, a semente, os Vedas. Tá? Então, aqui o Marcelo Magalhães pergunta, mesmo sabendo que é uma energia do próprio Krishna, Prabhupada dizia para termos medo de Maya. Deveríamos ver Maya como um tipo de demônio? Então, a gente deve ver Maya como... sim, como Prabhupada revela, como as escrituras revelam, Maya é uma devota de Krishna. Tá? Então, devemos temer Maya, sim, não baixar a guarda. No sentido de que a gente não pode... Quando vierem as propostas, tá? Ou quando fluírem na nossa mente desejos que não são desejos conscientes de Krishna, a gente tem que estar sempre com a guarda levantada, de modo a evitar que sejamos conduzidos por esses desejos. Tá? Aí a gente vê ali Maya como uma inimiga. Tá? Mas essa energia ilusória, na verdade, ela funciona como Prabhupada explica, é um cão de guarda de Krishna. Uma pessoa que tem uma casa, que tem um cão de guarda,
Aquele cão de guarda ele é sempre muito perigoso para eventuais invasores. E sempre que a campainha toca, o cão está ali pronto, latindo, para defender o lar e defender o seu dono. Defender a sua família, na qual ele está ali, né, tutelado. Mas na medida que o dono abre a porta e recebe a pessoa e fala: ô, Rex, fica quieto aí. Aí o cachorro, o que ele vai fazer? Vai dar uma cheiradinha no visitante, mas já entendeu que é um amigo. E pronto. Se comporta de forma correta. Então o devoto ele vai entender que Maya é aquela serva de Krishna que impede que pessoas não sinceras vão estar se aproximando de Krishna. Porque, na verdade, a Maya testa a nossa sinceridade. Esse é o ponto. Né? O quanto é que nós estamos, de fato, desejosos de nos relacionar com Krishna? Essa é a pergunta. Quanto é que nós estamos dedicando a nossa energia, a nossa vida para o desenvolvimento da consciência de Krishna? O quanto é que as propostas de uma mente materialmente condicionada estão ainda nos arrastando para atos inapropriados que não são conscientes de Krishna? Essa é uma análise que é muito importante de ser feita todo dia. Por isso se recomenda que todos os dias, quando a gente acorda, a gente pede proteção a Krishna, a gente faz a prática do sadhana bhakti para irrigar nossa inteligência, nos fortalecer e permitir que a gente tenha controle dos impulsos irracionais, que não sejamos conduzidos pelos impulsos irracionais. Fazemos nossas atividades, cumprimos com o nosso dharma, inclusive mundano. E à noite, antes de dormir, a gente faz uma reflexão do nosso dia, para a gente poder fazer uma revisão daquilo que aconteceu e aonde nós pecamos. Aonde é que a gente não foi consciente de Krishna? Então, essa análise permanente, isso demonstra interesse em avançar espiritualmente. Né? Então, a gente deve ver Maya como uma serva. Em última análise, o devoto acaba desenvolvendo a compreensão de que Maya é meramente uma serva de Krishna. Valeu, Marcelo. O Hari pergunta aqui, qual é o verso mesmo do 10º canto dos filhos de Mariti? Ah, sim, Hari, vamos lá. É o verso... É o 47 do capítulo 85. 10º canto, capítulo 85, verso 47. Começa ali que falando isso, né? O Hari botou aqui, que eu mencionei, né, que o nosso nome de fantasia somos os Hare Krishnas. E aí o Hari botou, nossa razão social é Vaishnava. Boa, Haridashuna. E o Hari ainda comentou aqui, a última armadilha de Maya é estar apegado no modo da bondade, no ahamkara de que eu sou Deus. Você agora cunhou aquilo que eu mencionei, né, do modo da bondade, a pessoa tem uma vida, mas ele acha que ele também é Deus, entendeu? Né, Hari? Então, beleza que o Hari aqui confirmou a minha interpretação de que existem demônios no modo da bondade, né? Em última análise. Não é isso? Haridashana, valeu aí pela participação, Marcelo Magalhães, Isvari, todos vocês que participaram, Fernando Araújo da Silva. Eu não fiz muito comentário, mas é verdade, né? O Fernando comentou aqui, tem um ditado popular que diz que boas intenções, o inferno está lotado. É verdade. Né? Nem sempre assim as pessoas, mesmo bem intencionadas, elas estão agindo de forma que seja
benéfica, eficaz, né? Esse é o termo, eficaz. Então, a eficácia, ela, de fato, ela vai se revelar quando a ação, ela produz um benefício espiritual. Ela é benéfica dentro da perspectiva da espiritualidade. Então, de fato, esse ditado diz, né? O caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. A pessoa tem boa intenção, mas ela está orientada, devidamente orientada. Né? Esse é o ponto. Eu quero alimentar as criancinhas e aí dar carne para as criancinhas. Você tem uma boa intenção, você quer alimentar, mas você está dando um alimento que é impróprio. Entendeu? Tem ali uma boa intenção, mas você está dando carne que é um alimento que é fruto de uma violência extrema, que gera tantos danos para seres que estão em formas inferiores de vida, né? Em formas animalescas ainda, mas que precisam do natural processo pelo qual a alma transmigra de corpo a corpo, até que chegue numa forma humana, resgate o seu livre-arbítrio e possibilite que essa alma desenvolva-se espiritualmente, né? Tenha essa compreensão, desenvolva a consciência de Krishna. Esse ponto foi muito bom, Fernando. Muito obrigado por sua participação, tá? O Marcos Hanuman já mandou aqui Jai Shila Prabhupada, porque de fato a gente já está encerrando a nossa leitura de hoje. Aqui no nosso Instagram, deixa eu ver se teve algum comentário. Eu acho que foi só o da Sundarang, né? Padre Sérgio! Hare Krishna, Haribol, Sanatana Dharma. Obrigado por sua participação aqui. A Maharashraya Devidasi mandou um Hare Krishna. O Ademas também, Hare Krishna. Acho que ficou só nisso mesmo. Tem algum comentário aqui. A Sundarang que mencionou, né, que são os marionetes, aqueles bonequinhos, né, que eu falei de fantoches, mas são marionetes, sendo levados pelos modos da natureza. E temos aqui mais algum comentário. A Sundarang. Eu que agradeço sua participação, Sundarang. Obrigado, Hare Krishna. Como hoje é sexta-feira, eu gosto sempre de relembrar vocês que o final de semana está aí. E o Rio Bhakti Center, né, o Templo Hare Krishna do Itanhangá, está lá preparado para receber todo mundo e conectar todo mundo com o serviço devocional, com Bhakti Yoga, com o cantar dos santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E sim, sábado e domingo, 10 da manhã, nós temos o Yoga para Todos e domingo, Festival Transcendental. Por sinal, eu que vou estar fazendo a palestra de domingo. Vocês vão ter que me aturar lá também. E foi muito bom estar aqui com vocês. Sexta-feira boa para todo mundo. E bom final de semana. Quem puder estar participando das atividades do templo no final de semana, será muito bem-vindo, tá bom? Shila Prabhupada aqui, Jai. Hare Krishna. Marcelo Magalhães finalizou aqui todas as glórias. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Gaura Premanande. Haribol.